mentalizar o Mestre Jesus, para pedirmos a Deus que nos abençoe nesta noite para esse aprendizado divino. Pai eterno de misericórdia, em nome de Jesus e da Virgem Maria, aqui estamos mais uma vez, ó Pai, para vos agradecer pelas bênçãos que nos concede nesta noite. Todos juntos, buscando aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Temos nesta noite a felicidade de ter a nossa irmã Cláudia, cheia de boa vontade, com o coração voltado para a prática do bem e do amor ao próximo, auxiliando a todos nós com a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema a força do perdão, a importância do perdão, enfim. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós, que aguce os nossos sentidos para que possamos interpretar com mais exatidão todas as boas informações que teremos a partir de então. Muita paz para todos, e assim seja. Fique à vontade, minha irmã. Muita paz. Gratidão. Boa noite a todos. O tema aqui da nossa mensagem hoje é benefícios do perdão. A gente vai buscar, né, no caso, a mensagem para compreender os benefícios de perdoar, dessa importância, né, do que o que perdoar faz, né, no caso, para a gente, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai ao Evangelho, capítulo 10, que fala da mensagem dos bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, com o tema, né? Perdoai para que seja que vos perdoe. Nos itens 1, 2, 3, fala sobre perdão. A gente não vai falar aqui para não, porque já é conhecer, todos conhecem, mas vale a pena depois, em outro momento, fazer uma leitura, porque com o aprendizado de hoje a gente, né, intensifica mais o aprendizado. Mas no item 3, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá o quê? 490. Mas não é 490. O 490 é um número significativo, mas é ilimitado. A gente precisa perdoar, não 7 vezes, não 70 vezes, não 490, mas a gente precisa perdoar sempre. Uma pessoa, o que a pessoa faz, às vezes, se for 500 vezes, a gente precisa exercer a prática do perdão. Cada pessoa, a gente precisa entender que cada pessoa tem a sua jornada evolutiva. Então, a gente precisa exercer a tolerância, a gente precisa exercer a caridade para com o próximo, compreendendo que cada um tem sua dor, cada um tem sua luta. Então, às vezes, a pessoa não está no momento bom, vamos dizer assim, e a gente precisa ter a paciência, a serenidade, para entender que o outro nos magoou, nos fez algum mal, mas eu não vou pegar aquele, vamos dizer, aquele lixo para mim. O lixo do ressentimento, o lixo da mágoa, o lixo do rancor. Eu não posso, meu coração não pode, no caso, eu não vou dar guarita para esses sentimentos, porque esses sentimentos, eles fazem mal para a gente, para mim. Não faz mal para o outro, porque às vezes o outro nem sabe que nos machucou. Às vezes o outro nem sabe que nos magoou. E a gente está ali remoendo uma coisa que às vezes o outro nem acha, nem sabe que fez algum mal para nós, né? Então, eu vou fazer uma exemplificação para vocês sobre isso aqui. Isso aqui é um peso 250 gramas. Vamos imaginar que isso aqui é vamos nomear.
Isso aqui é 250 gramas de ódio. Aí eu pego mais 250 gramas de rancor. E aí eu vou remoendo, e eu pego 500 gramas de ressentimento e vou acumulando e vou carregando isso comigo. Pensa aí, eu tenho 250, mais 250, eu tenho meio quilo, e eu tenho mais meio quilo, e eu tenho 1 quilo. E aí esses 250, ele vai acumulando mais 250 porque um outro me feriu, porque eu me ressenti no meu trabalho, porque eu me ressenti com um ente familiar. E aí eu vou acumulando, e eu vou acumulando. Isso está fazendo bem, mal para quem? Para quem me causou mal, ele está carregando esse peso? Está carregando esse quilo, esses 2 quilos, esses 3 quilos? Está fazendo mal para mim. Aí eu vou colocando ele num saco. Vou acumulando, né? Vou colocando num saco, vou colocando num saco, vou colocando. E vou jogando nas minhas costas. E vou carregando. Isso está fazendo mal para quem? O que é o perdão? O outro me deu o peso da mágoa. Eu vou tirando do meu saco e eu vou dizendo, não quero. Eu decido, eu opto por não carregar a mágoa. Eu opto por não carregar o ressentimento, o rancor. Então, é uma decisão minha. Eu decido, independe do outro, da aceitação do outro. Eu decido perdoar. Se o outro não vai continuar me fazendo mal, ou se o outro não está nem aí para o que eu, não para o meu sentimento, mas eu me liberto do sentimento da mágoa, eu me liberto do sentimento do perdão. Porque se eu carregar esses pesos, carregar ressentimento, carregar mágoa, carregar rancor, vai fazer mal para mim. Imagina com esse peso que eu estava carregando. Meu corpo não vai aguentar, os meus órgãos não vão aguentar, porque com o tempo, quando a gente vai carregando peso demais, a coluna não vai resistir. Né? Então, assim, os nossos órgãos também não vai, porque o corpo está carregando, e eu vou estar guardando aquilo no meu íntimo, e vai afetando a minha alma. Isso vai afetar a minha saúde. Então, eu não posso, se eu quero saúde, eu não posso guardar mágoa. Se eu quero saúde, eu não posso guardar rancor. Se eu quero saúde, eu não posso guardar ressentimento. Vamos lá. O significado da palavra perdão. Perdão vem da expressão latina per, que significa do prefixo além de, donare, que é doar. Então, a gente tem doar além de. Quem perdoa, doa. Quem perdoa, libera. Perdão. Então, perdoar, perdonare, né? É o doar além de. Então, eu vou dar um pouco a mais de. Lucas, ele falou com Jesus que quando ele se sentiu como se ele fizesse só o básico. Ele fez o trabalho dele, mas ele se sentiu um pouco culpado porque ele não deu além de. Então, assim, o além de é o trabalho. Sempre que a gente dá o além de, a gente dá um pouco mais do nosso íntimo, um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão. Na minha pesquisa que eu fiz, né, para fazer esse estudo de hoje, eu descobri que tem um dia do perdão, que é um dia nacional. Então, assim, é só a título de informação, o dia 30 de agosto é o dia nacional do perdão. Nós devemos perdoar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Mas tem um dia, né, em homenagem, por causa, até para ressaltar a importância do que é perdoar. Então, o perdão, ele tem um dia nacional, né, que é 30 de agosto. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui uma... Vocês estão vendo essa tela?
Sim. Pronto, vamos lá. Joana de Ângeles, ela, através de Valdo Franco, na obra Libertação do Amor, ela, no capítulo 9, ela afirma que o ódio, o ressentimento, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. Quer dizer, embora seja emocional, né, esse sentimento, mas eles afetam poderosamente o organismo. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório. Então, aí a gente já vê que, além do sistema circulatório, ele vai afetar também o nosso sistema respiratório. Ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Então, aí a gente já vê o sistema circulatório, respiratório, as glândulas endócrinas e o sistema imunológico que é atingido e o sistema nervoso também que é atingido. Essas energias captadas encaminham-se para o sistema imunológico e se desestrutura. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Podemos notar que o perdão é altamente terapêutico e que vale muito a pena os nossos esforços pela conquista do perdão em nossas vidas. Começando pelo auto-perdão, pois quem a si próprio não consegue se perdoar-se, dificilmente logrará a outros perdoar. Então, vejam, só com esse texto de Joana aí, a gente já tem o esclarecimento do todo do quanto afeta a nossa saúde emocional, física e a nossa saúde mental. Então, se eu sei que o perdão me beneficia, eu preciso fazer o esforço para perdoar. Não é fácil. A gente precisa exercitar a todo momento. No início, a gente pode começar com uma desculpa, que é um pouco superficial, vamos dizer assim, até a gente conseguir alcançar o perdão, porque eu sei que se eu liberar perdão, o beneficiado maior serei eu. Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa. Ou contra si mesmo, porque a gente precisa também, como eu falei, a gente precisa exercer auto-perdão. Às vezes não, que a gente erra muito e a gente fica com aquele ressentimento porque errou, ou às vezes eu erro, ninguém está vendo, então aquilo ali não está me incomodando tanto, mas ou se me incomoda, ou eu fico remoendo, eu jogo para debaixo do meu tapete. Se eu ficar me remoendo, não fizer nada para isso, vai me fazer mal. Então eu preciso me perdoar, porque é importante, eu me perdoo e não volto mais a pecar, como diz Jesus. Então, o que eu vou aprender com o meu erro? É não errar novamente. E mesmo que a gente erre, a gente vai sempre exercendo o auto-perdão, mas na verdade também a gente não pode ficar. Eu errei e depois eu me perdoo, Jesus me perdoa, Deus me perdoa e tá tudo certo, não é assim. Vai e não volte a pecar. Então a gente precisa, depois que a gente alcança, né, aquela correção, vamos dizer assim, a gente está no trilho, na caminhada, é importante que a gente não volte, né, não saia desse trilho. Perdoar é escolha consciente, que depende do consentimento do outro, como eu falei. Perdoar é decisão de cada um. Eu decido perdoar. Eu não dependo de seu Adalberto para me perdoar.
não preciso pedir consentimento para seu Adalberto, não preciso pedir consentimento para Valentim para me perdoar. Eu escolho perdoar. Se a gente está em sintonia e eu posso pedir perdão, porque também, gente, não é só eu perdoar, é o outro me perdoar, porque a gente erra e muito. E a gente depende do perdão do outro. E a gente fala, né, na nossa oração no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos perdoando. Então, é condição para que eu seja perdoada que eu perdoe. Como que eu vou pedir ao Pai para me perdoar se eu não perdoo o outro, se eu não perdoo o próximo? Então, esse exercício já começa com a gente, com um auto-perdão e perdoando o próximo para a gente obter o perdão de Deus. Vamos fazer um exercício, no caso, eu já fiz essa dinâmicazinha, né, dos pesos, e a gente pode fazer esse exercício também com essa análise que Santo Agostinho fala para todos os dias, né, quando a gente ao deitar, a gente refletir sobre o dia que tivemos. E a gente pode fazer o exercício, seja no ambiente de trabalho, alguém que está, né, nos causou algum mal, algum ressentimento, e a gente faz esse exercício, a gente vai desculpando as pessoas. Se a gente não consegue ainda perdoar, a gente vai desculpando. Então, eu convido para vocês, né, hoje, ao se deitarem, né, que pensem, não nessa semana ou nos últimos tempos, quem lhe fez mal, quem lhe prejudicou, né? Então, assim, libere perdão. Se você não consegue liberar perdão, desculpe, entenda que o outro que causou aquele dano, aquele rancor, que despertou aquele sentimento em você, ele está numa caminhada ainda e que talvez ele não tenha ficado em um bom momento. Então, já comecem com a desculpa, vai desculpando, porque aos poucos essa desculpa vai se transformando no perdão. O outro, às vezes, nem sabe o que me causou. É o que eu já falei antes, né? Às vezes ele nem sabe, a gente está na nossa mente ali pensando um monte, porque a cabeça da gente fica pensando, me feriu, me fez mal, a pessoa no trabalho está querendo me prejudicar. Às vezes ele tem uma compreensão dele e a gente tem a nossa compreensão. Então a gente precisa até dialogar, conversar com o outro, porque às vezes não é aquilo que ele está fazendo, o entendimento dele é que é o certo. Eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade dele, e tem a outra questão, que é o que é realmente a verdade. Então, a gente precisa ter essa compreensão, ter até esse diálogo, porque às vezes estamos alimentando na nossa mente ressentimentos, sentimentos ruins, que não cabem, né? Então, precisa ter esse cuidado nessa avaliação, que a gente tem que fazer uma análise detalhada sobre a situação do que ocorreu, do fato, né? A gente tem esse vício terrível de ficar guardando lixo. E é o lixo do outro. Porque o outro me entrega um saco de lixo, 250 gramas de lixo. O outro pode me entregar 500 gramas de lixo, de ressentimento. E aí eu vou e pego e guardo para mim. A gente tem esse terrível vício, porque é um vício. E a gente vai e fica na posição de coitadinho até, às vezes, porque me fez mal, e eu fico naquela vibração ali, alimentando ressentimentos. E só está fazendo mal para mim. A gente já viu. Eu quero meu sistema circulatório, respiratório, minha mente, né, meus órgãos com saúde, então eu tenho que perdoar. É o caminho. Quando a gente guarda mágoa, né, a gente nos sente ofendido, porque também a questão do orgulho, né, da vaidade, a gente é muito orgulhoso, o ego da gente fica inflado, todo dolorido, né, todo doído,
com as coisas que o outro nos provoca, e às vezes é porque na nossa fantasia, às vezes é verdade, lógico, claro, porque cada um está na sua caminhada, mas a gente se ressente muito, então a gente precisa ter cuidado com o ego inflado, com o orgulho, com a vaidade, né, que fica desperto da gente. E qual é o antídoto para esse problema? Qual é o antídoto para ressentimento? Qual o antídoto para a mágoa, para o rancor? Qual é o antídoto? Eu gostaria que vocês abrissem os microfones e me respondessem qual é o antídoto para esses sentimentos ruins. O perdão. Vocês podem, por favor, abrir. No 1, 2, 3 eu vou falar, eu vou contar até 1, 2, 3 e todos vão me dizer qual é esse antídoto. Vamos lá? Abram todos. Vamos participar aí, gente. Todos abram os seus microfones, por favor. E eu vou perguntar no 1, 2, 3, vocês vão me dizer, ok? Todos abram. Todos abram. Vamos lá. Qual é o antídoto para o problema do ressentimento? 1, 2, 3. Perdão. Perdão. É isso aí. Sair da faixa vibratória negativa. Sim. Sai da faixa vibratória negativa, não sente ressentimento, não sente dor, não sente que o outro está nos prejudicando. Porque a gente só vê o bem. E aquele que nos prejudica está nos ajudando a melhorar. Sim. E a gente não entende isso. E o perdão é melhor para a gente ainda, né? Com certeza. Deixa a gente leve, né, Ni? A gente se liberta do peso, a gente fica tão mais leve, a gente fica tão mais feliz, né? Porque a gente vai, não quero ódio, não quero mágoa, não quero nada desses pesos. Eu quero ser leve, eu quero ter saúde, né? Vamos lá. Então, assim, e termina, espera um pouquinho aqui, rapidinho. E termina não sendo nem difícil a gente perdoar, sabia? Para quem sinta aquela raiva, ódio, mas às vezes é difícil, Ni. Às vezes é difícil, porque quando a pessoa quando a pessoa não se perdoa, já é difícil. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Se ela tem dificuldade de se perdoar, ela vai ter dificuldade de perdoar o outro. E existe a dificuldade de perdão, tem muita gente. Cientificamente, a doutrina, a ciência já fala, né? O câncer mesmo é bem associado, além do fator genético, a questão dos sentimentos que você vai alimentando. E aquilo ali, como a gente já falou, prejudica o seu sistema imunológico, o seu sistema respiratório, o sistema o nervoso, prejudica tudo. Então, tem associação. A ciência e a doutrina já alerta sobre isso e nos fala porque sentimentos ruins causam doenças. E não é fácil. Tem muita gente que fica remoendo, fica anos sem falar com a pessoa, com um amigo. A gente vê com relação à política aí recentemente quantos dissabores, quantas inimizades que se aconteceram. Que se não houvesse perdão, as pessoas vão ficar aí remoendo. Né? Recentemente, um amigo me contou que a esposa dele faleceu e ela estava sem falar com a irmã. Mas não foi ela, foi a irmã que estava sem falar com ela. E pensa aí no que a irmã que não estava falando com a que morreu, que desencarnou, o que pensa, né? Já desencarnou e agora? Né? Então, assim, a gente precisa, não é fácil, não. É fácil para assim, a gente já está eu tive dificuldade de perdoar, de começar essa caminhada. Hoje, graças a Deus, eu consigo. Ao tempo todo eu estou exercitando. Tem horas que a gente não consegue de imediato, não, porque a gente ainda está engateando nesse processo. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Então, como já falei, começa com a desculpa, vai desculpando até chegar ao perdão.
O perdão, ele nos deixa... Se a gente utiliza o perdão, a gente fica mais feliz. Né, Nico? Como eu já falei, a gente fica mais leve, a gente fica mais feliz, a gente fica com bem-estar, uma sensação de bem-estar muito grande. E quando a gente vai colhendo esses benefícios, a gente vai ficando aí que vai ficando mais fácil, porque eu entendo, eu compreendo que eu vou... isso está me fazendo bem. Então, se está me fazendo bem, está me causando uma sensação de bem-estar, eu quero começar a viciar em perdoar. Olha que coisa. Esse vício é bom, viciar em perdoar. Então, a gente vai exercitando o tempo todo. O perdão, ele beneficia quem oferece. A pessoa que foi perdoada, ela continua, se ela errou, ela vai continuar com a culpa do erro. Eu não estou isentando a pessoa que foi perdoada do erro do que ela fez. Eu estou exercitando o perdão porque eu estou me liberando dos ressentimentos. Mas quem foi perdoado continua carregando o peso da culpa, do erro. Ele vai continuar. E ali, a responsabilidade do ato dele, não é eu que vou julgar. É entre ele e Deus, a caminhada dele, né? Na caminhada evolutiva. Mas no momento aí, essa pessoa, ela vai aprender, né? Que não pode machucar, que não pode causar um mal. Mas essa conta, vamos dizer assim, essa conta é cada um que vai se ajustar. Mas o beneficiado em perdoar sou eu. Eu não vou, o outro não vai carregar esse peso, né? Se eu não perdoo, eu estou carregando o peso do outro. E eu estou dando poder a ele de determinar o meu bem-estar. Porque pensa aí, se eu estou carregando ressentimento, mágoa, rancor, eu estou dando poder ao outro de dizer como vai ser o meu... como vai ser o meu bem-estar? Como é que eu vou ficar? Como é que o meu organismo vai responder? A minha saúde. Então, eu estou dando poder ao outro. Veja que responsabilidade. Eu estou dando poder ao outro dele me dizer, dele afetar o meu organismo, afetar a minha mente, o meu respirar. Eu estou dando poder a ele de dizer como eu estarei, vamos dizer assim. Então, a gente precisa o tempo todo. Digo novamente, não é fácil, mas a gente consegue. Quem tem dificuldade de perdoar, a gente já falou isso há pouco tempo, quem tem dificuldade de perdoar o outro, tem dificuldade de perdoar a si mesmo, né? Porque a gente é orgulhoso, a gente não erra. E se a gente erra, às vezes, se o outro não está vendo, passa despercebido. Então, se ninguém viu, qual o problema disso? Né? A gente não enxerga as nossas falhas, porque só o outro que erra. Sou infalível, sou perfeita, eu não erro, e a minha verdade é a que deve prevalecer. Porque a verdade do outro, que o outro está dizendo, seja no ambiente de trabalho, na família, a verdade do que a gente está falando, às vezes não é. É um conceito que eu tenho, que o outro tem uma forma diferente, eu preciso exercer a tolerância, porque a gente não é dono da verdade. Então, a verdade, ela, né, a gente diz que tem as três faces. A minha verdade, a verdade de Adalberto e a verdade do que ela realmente é. Então, eu vou me indispor com o outro, querendo impor um conceito que, às vezes, o meu conceito não é o que é realmente a verdade, é porque eu estou com o meu ego ferido, eu estou com o meu orgulho, com a vaidade, e aquele outro não está fazendo o que eu quero, isso vai prejudicar, vai me causar um ressentimento. E isso vai me fazer mal. Quando a gente pede perdão, porque a gente precisa pedir perdão também para o outro, a gente reconhece as nossas falhas, a gente precisa ter a humildade para a gente pedir perdão para o outro. Porque a gente erra. Então,
Me perdoe, eu errei nisso, eu falei isso, eu fiz alimentei essa fofoca, eu fiz isso para lhe prejudicar, me perdoe, eu não naquele momento eu estava ressentido, eu fiz por impulso, mas eu não vou fazer novamente. A gente precisa ter essa humildade, porque a gente não tem essa humildade, né? E isso aí vai causar um ressentimento, porque eu vou ficar remoendo aquela culpa e prejudiquei o outro, e o outro tá lá também, né? Naquele ressentimento, a gente vai retroalimentando isso aí. E como o senhor Adalberto falou aí, a gente vai entrando numa vibração de alimentar sentimentos ruins. E isso não é bom. A gente tem que vibrar na luz, a gente tem que vibrar nos bons pensamentos para a gente manter em sintonia, né, com o bem. Se a gente vibra com um sentimento ruim, se a gente entra numa vibração negativa, isso ali está fazendo mal, né? A gente não está na sintonia da luz. É importante a gente manter essa sintonia, a sintonia do bem. E vamos lembrar, voltando a lembrar, sobre o conceito da palavra perdonar e perdoar, dar um pouco mais. Vamos sempre lembrar disso, gente. O que significa a palavra perdão? Dar um pouco mais. Quando nós perdoamos, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos leves. Imagina o peso que eu tiro das minhas costas, como eu falei aqui, a gente tira um peso, a gente sente, dá vontade de cantar, dá vontade, a gente fica numa vibração tão boa, quando a gente faz a mesma coisa quando a gente faz o bem. O sentimento de perdoar também é isso, que nos causa leveza, né? Nos proporciona leveza. Então, se eu libero perdão, por decisão minha, é importante sempre a gente, né, bater nessa mesma teclinha aí, eu decido perdoar, porque o perdão é libertador, eu fico mais leve, eu fico mais feliz, eu tenho mais ânimo, eu consigo dormir melhor, eu consigo acordar com sentimento de gratidão até por estar bem, por estar vivo, e à noite, quando eu fizer a minha oração do Pai Nosso, que foi eu pedir a Deus que perdoe as minhas ofensas, eu tenho a leveza de saber que naquele dia eu perdoei a quem me fez uma ofensa. Se a gente quiser se libertar das pessoas que nos fazem mal, a gente tem uma formulazinha mágica que Jesus nos ensinou. É uma fórmula mágica, que não é simples, né? E às vezes mas é difícil. E qual é essa fórmula mágica? Perdoar. Perdoar é um remédio santo. Nos causa bem, a gente precisa, eu tenho certeza que já começou em mim, quando eu fui estudar esse tema, sobre os benefícios, já começou em mim, porque a partir de hoje, desse momento, e eu que já venho estudando um pouco do tema, fica mais fácil, a gente vai perceber que quão o mal provocado, se eu não me afeta, se dissipa, não chega até mim, não vai encontrar morada no meu coração, na minha mente, vai se dissipar, não vai me fazer mal. E é um exercício diário. E a gente como já falei, começa com a desculpa. Se a gente não consegue perdoar ainda, a gente vai desculpando. Tem uma historinha muito rápida que eu vou contar para vocês. Reza a lenda que um homem e uma mulher, um casal muito rico, eles eram muito orgulhosos, tinham muito dinheiro e eram muito orgulhosos. Eles tinham muita dificuldade de caminhar com as pessoas, de conviver com as pessoas, e eles resolveram morar numa praia deserta. Porque não teriam que conviver com as pessoas, não queriam mais se envolver com pessoas do trabalho, da família, se isolaram numa praia, nem animal tinha, nem cachorro não tinha, tinha uns poucos empregados só para mesmo fazer aquele serviço ali.
de casa, tudo, mas eles não queriam mais ficar, que não tinham mais paciência, não tinham mais tolerância para conviver com o outro. Tá, resolveram morar na praia deserta. E eles tinham, assim, muita mágoa, muito rancor dos ex-colegas de trabalho, como eles eram muito ricos, tinham uma empresa lá, mas quiseram se afastar totalmente, porque não aguentavam mais aquele diretor, aquela pessoa lá que ficavam provocando sentimentos ruins, eles foram ficando muito amargurados, muito tristes, e aí resolveram se isolar e foram morar nessa praia. Só que com o tempo e ficavam sempre remoendo o ressentimento. Isso eles começaram a se sentir pesados, eles começaram a desenvolver doenças e viviam achando que estava ali na praia, mas aquele ambiente ali, eles acharam que iam ter uma boa qualidade de vida, mas não, começaram a adoecer, e era dor de cabeça, não conseguia dormir direito e tudo. Então eles foram cada vez mais se enterrando com aqueles ressentimentos. E aí, um belo dia, estava na praia, na areia da praia lá, e viram uma lâmpadazinha, a lâmpada parecida com a lâmpada de Aladim. E foram, será que é verdade mesmo? Vou pegar aquela lâmpada ali e vou pegar, né? Para ver se sai alguma coisa mesmo. E aí, apareceu um gêniozinho muito parecido com Jesus, e disse, vocês têm direito a um pedido, não eram 3. E eles disseram, a gente quer saúde, porque saúde é uma riqueza, né? E eles fizeram o pedido da saúde para eles, porque eles queriam saúde, porque eles não estavam mais saudáveis. E aí esse pedido se transformou uma faixa que abriu-se um leque. E aí o gênio, que o nome dele era chamado mestre, ele se chamava de mestre, ele abriu ali a palavra caridade. E eles acharam estranho, caridade? O que isso tem a ver com a saúde? Porque o mestre disse para eles que a caridade, ela tem três sentidos: a prática do perdão, o perdão das ofensas, a beneficência e a indulgência, que é a tolerância com o outro. Com aquela prática, eles teriam saúde. E eles refletiram muito sobre aquilo e começaram a pensar nas pessoas que fizeram mal, todos, o trabalho da família, e aquilo ali aos poucos foi dando leveza para eles. E com aquela leveza eles resolveram sair daquele local e voltar para a vida em sociedade, compreendendo que cada um tem as suas limitações, cada um erra, mas a gente precisa perdoar e a gente erra também. Então, eles voltaram para o convívio da sociedade e eles foram, né, começaram essa jornada de exercer o perdão. Eu conto essa história aí, foi uma história fictícia, né? Lógico, mas para o lúdico, para nós internalizarmos que a falta do perdão, eles prejudicam a nossa saúde. Vamos lá. O poder do perdão, ele é extraordinário. Vocês sabiam que o perdão tem poder? Um poder enorme, é extraordinário. Ele produz saúde emocional em quem consegue praticar. Então, se eu consigo praticar o perdão, esse poder enorme, ele vai me dar saúde emocional. O verdadeiro perdão, ele é resultado de uma análise sincera. Avaliar o ocorrido, a gente precisa avaliar a todas as faces. Eu vi hoje recebi um cardzinho, né, que no grupo de estudo espírita, né, e eu achei bem interessante, que eu sou da época do vinil, que a gente, né, para fazer a interpretação, a gente tem que escutar os dois lados. E aí a gente precisa, né, ter o diálogo, porque a gente se magoa,
às vezes desnecessariamente, e a melhor prática é o diálogo, para a gente saber realmente qual é a verdade e se aquilo aconteceu do jeito que a gente está imaginando realmente, né? Na questão 268 do Livro dos Espíritas, na resposta, né, sobre pedir a Deus o perdão das ofensas, a resposta diz que só obtemos o perdão quando nós mudamos de conduta. As boas ações, elas são melhores do que a prece. Então, a prece é boa? É muito boa, mas a gente precisa ter a conduta e a prática de perdoar. Eu vou fazer minha prece pedindo perdão das ofensas, e se eu não vou perdoar, eu não estou praticando. Então, é oração e a prática também da oração, que é a prática do perdão. Perdoar é remédio santo. Graças a essa capacidade de perdoar, nós evoluímos, né? Nós avançamos. Aos poucos a gente vai avançando com essa prática. Na nossa caminhada evolutiva, entendendo que eu estou numa caminhada, eu estou num passo, o Jorge está em outra caminhada, num outro passo, né? O Paulo Fernando está em outro passo, a gente entender que cada um está no seu passo, no seu compasso, né? No compasso, cada um tem a sua jornada. E eu tenho a minha e o outro tem a dele. Então, eu não posso querer que o outro esteja na mesma, com o mesmo entendimento que eu tenho. Porque eu estou estudando, que a gente está estudando um pouco da doutrina, que a gente já tem conhecimento, a gente entende que a gente precisa perdoar. A gente entende que a gente precisa ter a tolerância, a prática do perdão. Nós também precisamos refletir o quanto precisamos de um gesto de perdão, que eu já falei com vocês, sobre as pessoas nos perdoarem também, né? Porque a gente, às vezes, é ingrato, a gente alimenta uma fofoca, a gente alimenta uns comentáriozinhos das pessoas, a gente replica uma mensagem que a gente recebeu no WhatsApp e que não era para replicar. E a gente vai alimentando essas contendazinhas e às vezes a gente está prejudicando o outro sem nem estar sabendo. A gente precisa ter cuidado, porque a gente, como o senhor Adalberto falou aí, é a vibração, a gente tem que estar na sintonia com o bem. Se eu vou passar aquela mensagem no WhatsApp, se aquilo ali vai acrescentar em alguma coisa, ótimo, a gente vai e replica, mas replicar uma mensagem que não vai acrescentar em nada, que pode causar algum constrangimento para o outro, isso não é bom. E às vezes, né? Então a gente faz o mal, termina fazendo mal para a pessoa. E a gente, nesse momento que a gente precisa avaliar, fazer análise crítica, porque a gente precisa também pedir perdão ao outro de algum mal que a gente tenha feito. Eu estou dando um exemplo de coisas simples, mas tem coisas muito maiores que a gente pode afetar, que a gente pode fazer com o outro. Quando a gente não perdoa, nós seguimos atrelados, pesos à ocorrência nefasta, e às vezes, sem nos darmos conta, seguimos carregando o peso de carregar sentimentos de rancor, de mágoa, ressentimento, e isso desestabiliza emocionalmente a gente. Possivelmente nos direcionando para doenças dilaceradoras, como eu já falei com vocês, em razão do desequilíbrio dessas energias. Porque quando a gente entra nessa vibração, a gente vai desequilibrando o nosso sistema imunológico. Essas energias desequilibram o sistema imunológico, o nosso corpo, a nossa mente ficam em desequilíbrio. Jesus nos orienta: se alguém te bater na face, oferece a outra. O dar um pouco mais é dar a face. Mas quando a gente fala dar a face, bate de um lado, não é dar o outro lado, é dar a nossa face interna. O que é que eu posso? Aquele outro bateu num lado, né? Que é uma figura, é o lúdico, né? Bater, mas se o outro nos agrediu, a gente precisa dar um pouco mais de sentimento bom,
dar um pouco mais do nosso íntimo, de tolerância, de amor, de compreensão. Esse dar o outro lado, esse dar a mais, o perdoar, que é o doar, né? Doar mais, dar a mais, é o sentimento bom que eu tiro de mim e dou para o outro. Mesmo que ele tenha me feito mal, eu dou, né? Minha mãe dizia assim, a gente dá o que a gente tem. Então, eu vou dar o sentimento bom, eu vou dar no bem, eu vou dar amor, mesmo que o outro tenha me dado pedrada, eu vou dar uma flor para ele, porque a gente precisa dar o nosso melhor e dar a mais, dar o nosso melhor. Quando alguém nos agride, é de fora para dentro, né? Então, vem com a agressão de fora para dentro. E aí eu vou retribuir de dentro para fora, com bem, com amor. A capacidade de perdoar, de entender o outro, de ter compaixão e de amor, é uma prática, né? O tempo todo a gente precisa fazer essa prática. Jesus nos diz também, né? Que se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Não é fácil, não. Né? Mas essa mensagem, ela prega muita tolerância, que a gente precisa ter a compreensão com o outro. O exercício da paciência também, sabendo que cada um sabe das suas lutas, cada um sabe das suas dores. Tem uma frase que eu vi uma vez no muro que fala assim, cada um sabe do seu corre. E eu gostei muito daquela frase, porque cada um que sabe do peso das suas dores que carrega. Né? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, identifique, através da reforma íntima, que a gente observe esses sentimentos para a gente buscar o auto-perdão e a gente melhorar esses sentimentos em nós. Cada um tem seu passo na sua jornada evolutiva. Há pessoas muito difíceis de conviver, a gente já falou sobre isso, né? Então, nós vamos praticando o perdão, a caridade, a compreensão, a tolerância, suportando e entendendo as limitações de cada um. Quando nós aprendemos a dar um pouco mais, estamos fazendo um esforço na nossa reforma íntima. Fazer o exercício de pensar que alguém me fez mal que eu posso desculpar, porque a desculpa, ela é um sentimento, é um mecanismo superficial. Então, se eu vou exercitando essa desculpa aos poucos, eu vou chegar ao perdão, mas na frente eu vou chegar ao perdão. André Luiz também fala sobre isso, o espírito André Luiz, ele diz que primeiro a gente vai fazendo por obrigação. Eu vou fazer porque eu tenho a obrigação de perdoar. Vamos fazer o exercício por obrigação. A gente pode começar com a desculpa. Eu vou fazendo por obrigação. Vou desculpar vou desculpar por obrigação. Aí, segundo, por hábito. Aí, aquela obrigação, ela vai virando o hábito porque a gente está exercitando. No terceiro momento, essa obrigação, esse hábito vai se transformando na espontaneidade. A gente vai perdoando, que a gente já está sendo natural. Nossa, a gente não... Já está sendo mais fácil. Aí que a gente vai encontrar mesmo que vai ser fácil. Aí se torna fácil. Mas a gente vai começando com obrigação. Aos poucos, essa virtude ela vai se tornando eficaz em nós, nos tornando leves e sem esforço. Essa leveza vai vindo sem esforço. E aí a gente vai perdoando porque é preciso, é necessário. E o perdão, gente, tem muita coisa que a gente... Se fosse falar aqui, a gente ia demorar muitas horas para falar, porque é muita coisa. É muito bom, causa uma alegria muito grande. Estou num contentamento muito grande de estar falando sobre esse tema, porque a gente vai internalizando, a gente vai mentalizando como é importante a gente praticar esse benefício, porque é o benefício. Então, a gente para, a gente reflete e a gente vai dando um pouco mais. Quando o outro nos agredir, a gente precisa lembrar. Para, reflete
e a gente dá um pouco mais da outra face, a gente lembrar que é dar um pouco mais de nós. O perdão é a chave que abre a porta para a felicidade, para uma vida mais feliz e para uma vida mais saudável. É um remédio santo. Se esforçar para perdoar provoca ondas de positividade, de equilíbrio e de saúde. O nosso ego inflável vai se deixando, a gente vai deixando de lado, porque isso não importa mais. Tem uma frasezinha que às vezes o pessoal fala muito, né? Eu prefiro ter paz do que razão. E é muito significativo isso, porque eu quero ter paz, não quero ter razão. Deixa o outro lá e eu quero ficar... não tem ego ferido, não tem vaidade, não tem nada. Eu quero ter minha paz, porque paz e saúde é de uma riqueza enorme. Perdoar não é convencer que está tudo bem. Eu não estou dizendo para o outro, está tudo bem, eu vou voltar para o seu convívio, a gente vai continuar saindo junto, a gente vai ser amigo. Não é isso. Às vezes, a gente não tem como deixar de conviver com quem nos fez mal. Às vezes, a gente não vai poder. Às vezes, é um membro da família, alguém que... né? Ou do centro espírita, ou da igreja, do que for, tem pessoas que nós somos obrigadas a conviver, vamos dizer assim. Então, a gente vai, perdoa, mas para manter a convivência social, mas eu não preciso andar na casa da pessoa, eu não preciso estar convidando a pessoa para frequentar a minha casa. A gente vai ter um nível de convivência social, porque a gente precisa conviver, mas... E estabelecendo um limite para não deixar que aquela pessoa ela me faça mal. Mesmo eu convivendo, ela vai achar que está tudo bem e vai continuar me fazendo mal, não. Eu estabeleço um limite e não vou ficar deixando que a pessoa vá me causar nenhum mal. O importante é tolerar e entender, né? Que colocar limite no outro, compreender que todos nós falhamos. Se seguimos prisioneiros, nós nos fechamos para novas oportunidades. Porque se a gente fica prisioneiro desse peso, dessa mágoa, desse ressentimento, desse rancor, a gente está ficando prisioneiro e a gente está deixando de viver novas oportunidades. Porque a gente vai ficando doente e às vezes a gente fica trancado num quarto, a gente fica entregue numa cama, a gente fica preso nesses sentimentos, a gente deixa de viver, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de caminhar, de andar para frente. Façamos uma asepsia, né? A nossa reforma íntima, fazer essa limpeza, porque é vital combater esses sentimentos ruins que afetam o nosso perispírito, pois eles envenenam a nossa alma. Perdoar é um precioso remédio que cura males atuais e previne de males futuros. Perdoar é seguir em frente, é se libertar. Eu decido perdoar. Eu me liberto do sentimento ruim. Eu me liberto do rancor. Eu me liberto da mágoa. Eu me liberto do ressentimento. É decisão minha. Perdoar é escolha. Eu decido perdoar. Eu decido. Sou eu não dependo da permissão de ninguém. Eu quero ser feliz, eu quero ter saúde física, mental e espiritual. Então, eu vou fazer o quê? Buscar esse remedinho que eu tenho que praticar, essa chavezinha que abre a porta, que é perdão. Chico Xavier, ele disse, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de se praticar é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Vejam aí, então, Chico Xavier, aquele, né, espírito tão evoluído, ele, na opinião dele, ele entendia, tinha a opinião de que exige um esforço. Essa palavra, como eu sempre falo, que eu tenho a oportunidade, esforço, que nós pratiquemos, que tenhamos esse esforço de dar o nosso melhor, de perdoar, esforço para tudo, é uma palavra que eu gosto muito. Esforçar para ser uma filha melhor, esforçar para ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma irmã melhor, um tio,
um servo do Cristo, a gente precisa se esforçar para estudar, esforçar para perdoar, esforçar para amar, porque depende de cada um do esforço. E eu, sinceramente, meu desejo é que vocês estejam dispostos a perdoar, porque vale muito a pena. Só há benefícios para a prática do perdão, que é a saúde do nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim eu encerro a minha mensagem, espero que tenha trazido para vocês uma mensagem que nos leve, né, a praticar o perdão e que, com certeza, a partir de hoje, eu creio, pelo menos em mim, esse resultado, eu vou me esforçar bastante para praticar o perdão. Gratidão. Nós aqui agradecemos, em nome da sala Francisco Cândido Xavier, a sala de estudo. E assim, meus irmãos, diante de tantas informações, todas elas relevantes, como sempre, graças ao bom Deus, que inunda a nossa alma, inundando os nossos corações, a nossa consciência, só de coisas boas, porque Deus, este verdadeiramente é o Pai, que sabe o que se passa nos corações de cada um de nós. Falamos muito sobre o perdão. E ainda, diante do esforço que temos desprendido para buscar mais conhecimento, nos aprofundarmos na significância e na proposta que nos traz esses ensinamentos, nos impulsionando para a prática, onde aí realmente se consolida a grande transformação moral, sempre através da prática da caridade e do amor ao próximo. E sendo assim, não conseguiremos jamais amar ao próximo se não partirmos do princípio do perdão, de dar além, de dar um pouco mais. E assim sendo, é que pude aqui fazer algumas anotações, já que não vou fazer nenhuma pergunta, vou pedir permissão a vocês e expressar a minha síntese, o meu sentimento que vai em minha alma neste momento. Ele é um sentimento de gratidão diante de tamanha qualidade das informações que nos foi trazida nesta noite, como sempre, graças ao bom Deus. Então, eu partindo do princípio aqui, onde a nossa irmã coloca muito bem, é sempre um esforço, é sempre uma forma sábia de não buscar os atalhos, mas de fazer a coisa com consciência, de forma bem raciocinada. Ou seja, eu não consigo, eu tenho dificuldade no primeiro momento para perdoar. Comece com a desculpa. Quando você exercita em você mesmo esses princípios, evidentemente, você vai se condicionando melhor para poder compreender e aceitar melhor o erro dos outros e assim poder chegar ao ponto de exercer esse maravilhoso sentimento e ação que nos liberta, que é o perdão. E para tanto, é preciso começar em nós, como já disse. E aqui veio o pensamento que eu sei que não foi meu. Foi uma inspiração aí trazida pelos nossos irmãos, que não nos deixa só, graças ao bom Deus, né? E o pensamento ficou exatamente assim. Dar um pouco mais, perdoar, começar se desculpando a você mesmo. Esse se desculpar, esse perdoar, significa trazer a luz para dissipar as sombras que há em nós e nos impede de perdoar, porque estamos sempre vendo no outro o que ainda reside em nós. Então, se não começarmos essa ação do perdão, esse esforço do perdão em nós mesmos, nunca vamos conseguir perdoar nem desculpar o outro. Que possamos pegar todos esses bons ensinamentos desta noite e começarmos a aplicar na prática para que venhamos colher
o fruto das bem-aventuranças na ação do perdão, que não deixa de ser, como tudo dentro da doutrina nos mostra com bastante clareza, assim a espiritualidade maior, que tudo converge para o amor, e o amor é sempre caridade com humildade. Está aberto aí, o nosso irmão Alberto, eu estou focalizando aqui, se tem mais alguém já com a mãozinha aí, não se preocupe que haverá o tempo ainda hábil para todos, viu, meus irmãos? Fique à vontade, Alberto. Boa noite, meus amigos. Obrigado. Cláudia, muito obrigado, minha amiga, pela sua aula. Não foi nenhuma palestra, foi uma aula, viu? Gostei muito. Eu anotei aqui alguns subitens, algumas coisas que você falou que dariam outra palestra, né? Inclusive, eu já vou até já pedir a você para se preparar e falar para a gente o que é o auto-perdão, porque às vezes a gente diz, o que é o auto-perdão? Será que a gente precisa ter assim, um certo conhecimento para entender que eu preciso me perdoar? E ouvindo você, minha mente foi aqui elaborando, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o auto-perdão. Eu aqui analisei duas questões. Eu preciso me perdoar, Cláudia, quando eu faço algo de ruim para mim que me prejudica, ou quando alguém faz um mal para mim e eu tenho consciência de que aquilo que ela está emitindo para mim não é bom, eu aceito, porque eu já tenho consciência que não tenho mais que aceitar o mal que ela emitiu para mim, e por essa consciência que eu já tenho, eu me torno responsável. Então aí eu já sou o quê? Já não é o outro que é culpado, é eu porque eu aceito o mal. E aí eu preciso do auto-perdão de mim mesmo, porque o outro já é um instrumento para a minha perfeição. Me explica um pouco, minha amiga, se eu estou certo nesse raciocínio, e me ajude aí, porque entender o auto-perdão é meio complicado. Esse auto-perdão, quando a gente erra, todos nós somos falhos, né? Então a gente o auto-perdão se eu pratiquei um erro com o outro, até alguma coisa que me prejudica, para mim mesmo, eu não vou ficar remoendo aquilo ali e me colocar na posição de vítima, e porque eu errei, eu não vou mais, eu vou ficar naquela zona ali, me crucificando, vamos dizer assim, peguei aquela cruz ali, coloquei nas costas ali, estou carregando, mas eu não faço nada para mudar determinada situação. Uma coisa assim, simples, de um lúdico para a gente, por exemplo, uma coisa leve para a gente poder linkar. Eu passo eu estou dirigindo, né? Vou de carro, vou o que for, e aí tem na faixa lá, já aconteceu comigo, vou estar dando um exemplo, uma coisa rápida. Tem uma pessoa ali que está na faixa de pedestre e está uma chuva muito grande, ela está ali levando uma chuva. Eu poderia parar aquele meu carro ali e para aquela pessoa passar. Mas eu estou porque eu estou na minha pressa, então eu passo, e ali depois eu fico remoendo. Poxa, por que eu não parei para aquela pessoa que eu estava no carro, por que eu não parei para aquela pessoa que estava ali naquela faixa branca, tomando uma chuva torrencial, né? E aí eu fico aquilo ali, eu tenho a opção, eu tenho a decisão de ficar com aquilo ali o tempo todo, deixando remoer aquilo ali, me fez mal, porque eu deixei de praticar, de fazer o bem, porque fazer o bem não é só deixar de fazer o mal, a gente fazer o bem, a gente precisa praticar o bem também, então eu não vou me penitenciar, porque aquilo ali aconteceu, eu deixei de praticar o bem. Então, o auto-perdão, eu me perdoo, em outro momento eu já vou ficar esperto, né? Porque em outro momento, acontecendo uma situação como aquela, eu vou parar entendendo que o meu tempo, na minha pressa, eu estou deixando de exercer a caridade, eu estou deixando de fazer o bem, né? Então, é um pouco assim, eu estou te falando esse lúdico aí para associar.
que o auto perdão eu errei, mas eu não vou ficar remoendo, porque eu errei, não. Eu vou entender, ressignificar, fazer análise, ressignificar, e a partir daí ficar atento, vigilante, em oração, né? Vigiar e orar, para não incorrer no erro. E mesmo que aconteça mais uma vez, mas a gente precisa acertar, a gente precisa ser assertivo. O exercício do livre-arbítrio, ele né, dá uma opção de eu praticar o bem e de eu praticar o mal. O que é que eu escolho? Se eu pratiquei o mal, eu tenho que me perdoar porque eu fiz, mas eu não voltar a fazer incorrer no erro de novo. Não sei se eu consegui exemplificar, Alberto. Pois é isso. Hoje ouvimos essas instruções e precisamos praticar. Então, essa prática, a gente tem que estar atento, porque já ouvimos e podemos ter certeza de que de hoje em diante vamos encontrar pessoas para testar essa realidade. E seja na rua, seja dentro de casa, seja onde for, vamos encontrar essas pessoas como teste. E aí é que vai ter a prova final, para a gente praticar realmente esse sentimento. Porque ele está dentro de nós e é preciso que a gente se liberte com essas instruções do dia a dia que a gente vai tomando, para que a gente possa praticar. Porque praticar não é a gente encontrar o elogio dos outros, que maravilha e coisa e tal, mas sim palavras contrárias ao que a gente deseja. Aí a gente vai fazer essa limpeza, vai trazer aquelas palavras duras, amargas, difíceis para a gente, para dentro da gente. A gente vai fazer essa limpeza e devolver essas palavras já bem leves. O amor, com dedicação. Mas isso vai ser uma coisa constante, porque não é só uma palavra amarga que vai fazer com que a gente trabalhe o sentido do perdão. Mas é como o pingo d'água. Vai batendo na pedra, batendo uma vez, 2, 3 mil, 2.000, 5.000, até furar. A gente é o contrário. Quando a gente recebe as palavras amargas, a gente vai trazendo para dentro de nós, porém ela não fica dentro de nós. A gente vai deixar ela de lado, vai, como se diz, a vibração dessas coisas negativas, não vamos deixar ela fluir, deixa ela lá quietinha. É como a água, um rio, um lago. Se a gente jogar uma pedra, vai chegar no fundo e a lama vai subir. Então a gente vai deixar ela tranquila e aí a gente vai procurando ir fazendo essa limpeza no nosso dia a dia. Porque são situações, e principalmente, nós às vezes recebemos essas palavras amargas dos encarnados que estamos vendo. Agora imagine dos nossos irmãos desencarnados que fizemos coisas absurdas e eles às vezes estão ali, já se libertaram dessas amarguras, está ali pedindo perdão e a gente ora pedindo a Deus para se livrar desses espíritos. E na verdade a gente não deve, no sentido, pedir para se libertar deles, mas que a gente possa oferecer o que hoje a gente já conhece, o amor de Jesus, para que eles também tenham essa paz e assim o perdão seja doado mutuamente. Então, eu entendo nesse sentido aí. É a asepsia, né? Reforma íntima, né? Como o Valentim falou, né? Quando a gente aponta o dedo, porque a gente está vendo, né? Como é, seu Alberto? Aponta o dedo. Primeiro que minha mãe dizia, né? A gente aponta 1 e volta 4, né? Mas seu Adalberto me ensinou que a gente aponta 1, volta 3 e lembrando que Deus está vendo, né?
3 apontando para a gente os erros da gente, a gente apontando um do outro, e Deus diz, estou vendo tudo. Estou vendo tudo, porque quando a gente enxerga o que a gente enxerga, a gente falou sobre isso ontem, a gente enxerga no outro com propriedade, porque é da gente, né? A gente tem propriedade para apontar o dedo para o outro, mas aí eu aprendi mais essa, né? Deus está lá vendo, aponta, ela bota 3 para a gente. Essa é a asepsia moral, no caso, que a gente precisa fazer essa reforma íntima, né? É muito forte. O que me chamou a atenção aqui, que para mim é exatamente objeto de observação constante, né? E não pode ser diferente, é a questão que a gente usa muito a palavra o outro, porque estamos ainda a um nível que não entendemos verdadeiramente o sentido do perdão. Quando assim alcançarmos esse estágio maravilhoso, esse nível de evolução moral, aí falaremos de nós. Porque em tudo, por tudo, é sempre o outro. E estamos assim, meus queridos irmãos, nos esquecendo de que tudo que é relativo ao outro é do outro, não é meu. Mas que cabe, sim, a minha observância, mas não divulgá-la, porque assim eu não estaria também perdoando, eu não estaria sendo tolerante, eu não estaria sendo caritativo para com o outro. E aí daí, como já foi trazido no próprio tema, tão bem narrado pela nossa irmã, e agora há pouco, num complemento com muita luz, graças a Deus, pelo nosso irmão Adalberto, a questão que a gente está sempre buscando no outro aquilo, como eu falei, que ainda reside em nós. Ela falou da reforma íntima, dessa necessidade. Então, essa eliminação da sombra que ainda está em nós e que nós enxergamos, que é a projeção da nossa sombra, que nós enxergamos no outro como defeito sempre, e não como virtude, é o que primeiro precisamos trabalhar em nós. Então, essa questão aqui me chama muita atenção para que eu fique muito atento a essa coisa do outro. É do outro, não é meu, então eu vou usar de compreensão, de tolerância. Vou começar a desculpar para tornar mais fácil a ação do perdão e assim poder desfrutar da leveza que é caminhar sem estar carregando o que não é meu. O que não é meu, não é meu, eu não tenho por que viver o que o outro vive. E assim, é muito importante, de fato, que a gente busque conhecer melhor quem é o outro, por que que o outro age assim, qual a importância do outro na minha vida, na minha caminhada, mesmo quando ele utiliza de malevolência, de maldades, né, de injúrias, me fere. Poxa, já foi dito aqui, já nos foi esclarecido que eles são, com todos esses defeitos que a gente insiste em querer enxergar no outro, mas que também são nossos, eles são a minha oportunidade de redenção. É compreendendo, aceitando, dando além, dando um pouco mais, perdoando, propriamente dito, que eu vou evoluir. E se não há na minha vida a presença desses indivíduos, como dar-se-á a minha redenção? Cada um faça a sua reflexão, encontre aí a resposta mais adequada. Tem mais alguém com a mãozinha aí ou que queira fazer alguma colocação para darmos a finalização dos nossos trabalhos? Assim, compreendo que não tendo mais ninguém, para sermos fiéis aqui e disciplinados no cumprimento dos nossos horários, mas com o coração cheio de alegria, do bom entendimento adquirido aqui nesta noite, com a boa participação de todos. Eu costumo dizer que até mesmo os que não falam
nem por isso deixam de dar a sua valiosíssima contribuição, porque se fizeram presentes, se fizeram atentos, internalizando, assim, uma boa parte dos ensinamentos, porque como criaturas normais não vamos absorver os 100%, não é possível, mas certamente o que não internalizamos agora não vai se perder. Então não se preocupe, porque Deus fez tudo muito bem feito e vai nos condicionando sempre para viver, dando-nos no nosso dia a dia as oportunidades de ir vivendo as situações e assim tendo as lembranças daquilo que de imediato nós não conseguimos entender, não ficou tão claro, mas que no dia a dia isso vai vir à nossa mente, à nossa lembrança, e vamos dizer de nós para nós mesmos. Cláudia nos trouxe isso, Adalberto nos trouxe aquilo, fulano nos trouxe isso, eu devo agir é assim. E aí a gente não fica perdido nessa nossa caminhada, porque Deus não desampara nenhum de nós, não é verdade? Então, usando da boa vontade, usando dessa disposição, deste amor, desse sentimento de benevolência da nossa irmã Cláudia, e eu vos peço, minha irmã, por caridade, que nos faça a prece final, deixando aqui o meu abraço fraterno, o meu agradecimento, realmente em nome da Sala de Estudos Chico Xavier, a todos os presentes e aqueles irmãozinhos nossos que não puderam estar presentes, que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, faça com que os benefícios dessa prece cheguem também a cada um desses nossos irmãos, assim como aonde dentro do globo, em toda a sua extensão, houver um irmão, ou melhor, um ser da criação divina, que todos sejam beneficiados com esta oração. Muita paz, que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Fique à vontade, minha irmã, para a prece final. Microfone. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente diante de tantas informações, diante de tudo que foi exposto, acerenando, respirando. Eu vou ler para vocês a mensagem do perdão de Chico Xavier, que ela possa alcançar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos praticar no nosso dia a dia, dentro e fora do nosso lar. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoas, a cada passo da nossa vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos, Senhor, a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sentirmos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmos, as faltas alheias poderiam ser as nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-los. E André Luiz diz: as lágrimas que me fizeram verter, eu perdoo. As dores e decepções, eu perdoo. As traições e mentiras, eu perdoo. As calúnias e intrigas, eu perdoo. O ódio e a perseguição, eu perdoo. Os golpes que me feriram, eu perdoo. Os sonhos destruídos, eu perdoo. As esperanças mortas, eu perdoo. O desamor e antipatia, eu perdoo. A
indiferença e má vontade, eu perdoo. A desconsideração dos amados, eu perdoo. A cólera e os maus tratos, eu perdoo. A negligência e o esquecimento, eu perdoo. O mundo, com todo o seu mal, eu perdoo. Que Deus nos dê uma noite de sono tranquila e restauradora, e que nessa noite, ao deitarmos, possamos fazer a reflexão do nosso dia, dos que nos fizeram mal, aos que nós também fizemos mal, e que o Senhor possa tratar os nossos corações para que sejamos pessoas melhores, que possamos, através do perdão, continuarmos na nossa jornada evolutiva. E assim, Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pelo aprendizado, nos concede uma noite de sono tranquila e restauradora. Fica conosco hoje e sempre, nos abençoa, nos protege, nos guarda de todo mal. Assim seja.